Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando sequência à resolução do vestibular da UES 2019.2, a prova da segunda fase. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução das duas questões de hoje. Nós vamos resolver agora a quinta questão do vestibular da UES 2019.2, a prova da segunda fase. A questão trata do assunto densidade. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho nas notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca duas dicas de vídeos que serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura dessa quinta questão. A UES realiza sistematicamente monitoramento da qualidade do ar na entrada de um de seus campi. Um dos dados que se pode monitorar é a concentração de material particulado, que a partir de agora ele vai chamar apenas de MP, suspenso no ar. Esse material é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido. Em geral, o material particulado é classificado de acordo com o diâmetro das partículas, devido à relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório, podendo ser danoso à saúde. Supondo-se que, em uma dada medição, identificou-se que há uma concentração de 150 vezes 10 a menos 6 gramas de MP por cada metro cúbico, então vamos aqui já separando essa informação. Nós temos aqui a massa concentrada, que eu vou representar pela letra M, de 150 vezes 10 a menos 6 gramas de MP para cada metro cúbico de ar em uma grande avenida. Assumindo-se que a densidade dessas partículas, MP, é igual à densidade da água, e ele forneceu esse valor, a densidade, portanto, é de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Veja que ele utiliza para a densidade as unidades do Sistema Internacional. Já para a massa, isso não acontece. Isso já é um indício de que nós vamos ter que efetuar uma transformação. Mas vamos continuar a leitura. Pode-se afirmar corretamente que o volume de material particulado presente nesse metro cúbico de ar é, então ele quer que a gente calcule o volume de partículas existentes nesse metro cúbico de ar. Para que a gente possa calcular esse volume, o resultado pode ser dado em litros ou em mililitros. Veja que nem o litro nem o mililitro é a unidade do Sistema Internacional. Porém, para que a gente possa calcular o valor do volume dado a densidade, lembrando que a densidade é dada por uma razão entre a massa e o volume da substância que está se analisando. Sabendo que a densidade é de 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, para que a gente possa encontrar esse volume também em metro cúbico, nós vamos ter que converter a massa que foi dada em gramas para a unidade de quilograma. Efetuando então esta conversão, nós teremos que 150 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que 150 vezes 10 a menos 9, já que a conversão de grama para quilograma corresponde ao deslocamento da vírgula a 3 casas para a esquerda, ou em outras palavras, dividir esse valor por 1000. Como nós já temos o 10 elevado a menos 6, com mais 3 zeros à esquerda correspondendo à transformação, nós resultaremos a potência de 10 elevado a menos 9 quilogramas. Feita a conversão, vamos substituir os valores na relação que nós temos, a densidade 10 a terceira, a massa de 150 vezes 10 a menos 9 e o volume é o que nós estamos querendo encontrar. Este volume, portanto, é o valor desconhecido na nossa equação. Isolando o volume nesta expressão, nós teremos que este será resultado da divisão de 150 vezes 10 a menos 9 pelo 10 a terceira, já que nós vamos passá-lo para o outro membro dividindo. Efetuando, portanto, esta divisão, nós teremos que o volume será de 150 vezes 10 elevado a. Na divisão de duas potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Menos 9, menos 3, menos 12 metros cúbicos. A parte referente ao cálculo de densidade acaba por aqui.
O que nós vamos ter que lembrar agora são algumas relações existentes na matemática, mais precisamente na geometria, o que faz referência às medidas de volume. Como nós queremos transformar de metro cúbico para litro ou mililitro, nós vamos ter que fazer a conversão da unidade de volume para a unidade de capacidade. E a relação que nós conhecemos para isso é que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Assim, o metro cúbico tem que ser transformado para decímetro cúbico. Então, o nosso volume de 150 vezes 10 a menos 12 metros cúbicos vai ser convertido para decímetro cúbico, resultando no valor de 150 vezes 10 elevado a. De metro cúbico para decímetro cúbico são 3 casas que a vírgula precisa se deslocar para a direita, ou mesmo que multiplicar por 1000. Assim, 10 a menos 2 vezes 10 a terceira, 10 a menos 9 decímetros cúbicos. Como cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro, nós temos um volume de 150 vezes 10 a menos 9 litros. Vamos começar a procurar este resultado nas nossas alternativas. Veja que todas elas encontram-se no Sistema Internacional. Então vamos converter essa medida para o Sistema Internacional, nos dando um valor de 1,50 vezes 10 elevado a menos 7 litros. Veja que as alternativas que nos fornecem o valor em litro não correspondem a esse resultado. Vamos então converter para mililitros. Transformando este volume para mililitros, como cada litro corresponde a 1000 mililitros, nós vamos multiplicar esse valor por 1000, nos dando como resposta 1,50 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 a terceira, que é o 1000, 10 a menos 4 mililitros. E essa, portanto, é a resposta da quinta questão do vestibular da UES 2019.2, a prova da segunda fase, nos dando como resposta a alternativa B. Vamos agora para a resolução da sexta questão. A sexta questão desse vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase, trata do assunto MHS. Acompanhe a leitura do enunciado. Um pêndulo simples oscila harmonicamente com frequência Ft na superfície da Terra. Caso esse mesmo pêndulo seja posto para oscilar também harmonicamente na superfície lunar, onde a gravidade é aproximadamente 1/6 do valor da Terra, então é importante lembrar que se a gravidade da Terra nós podemos chamar de G, a gravidade na Lua, que corresponde a 1/6 do seu valor, nós vamos representar por 1/6 de G. Continuando, sua frequência de oscilação será Fl. A razão entre a frequência de oscilação na Lua e na Terra é, então ele quer que a gente calcule a razão entre a frequência de oscilação na Lua e a frequência de oscilação na Terra. Para que a gente possa efetuar este cálculo, é importante que a gente lembre que para um pêndulo simples, a frequência de oscilação é obtida pela expressão 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Vamos então obter o que a questão solicita. A frequência da Lua sobre a frequência da Terra será dada a frequência na Lua, que seria 1 sobre 2π, raiz da gravidade na Lua, que nós vamos representar por 1/6 de G, dividido pelo comprimento do pêndulo. Isso tudo sobre a frequência na Terra, que é dada por 1 sobre 2π, raiz de G, dividido pelo comprimento do pêndulo. Veja que alguns fatores que nós temos no numerador podem ser simplificados com os mesmos fatores do denominador. É exemplo do 1 sobre 2π, também o comprimento do pêndulo e assim o G, que representa a gravidade na Terra. Sobrando na nossa expressão apenas a raiz quadrada de 1 sobre 6 sobre 1. Assim, a frequência na Lua sobre a frequência na Terra será a raiz de 1/6, onde a raiz de 1 é 1, e a raiz de 6, como não tem um valor exato, nós podemos representar pela própria raiz de 6. E este é o resultado da nossa questão, nos dando como resposta para a sexta questão do vestibular da UES 2019.2, a prova da segunda fase, a alternativa A.
Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho nas notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de fazer parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra-se na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil!